Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo. É uma grande honra estar aqui com você. É uma grande honra ter você aqui no nosso canal. Aqui, o nosso objetivo é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. O nosso canal Ensino e Palestra, toda quarta-feira, às 8 da noite, tem o seu vídeo da semana, a estreia do vídeo da semana aqui no canal Ensino e Palestra, a estreia do vídeo da classe adulto, e nós estamos estudando a revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. No nosso quarto trimestre de 2021, nós estamos trabalhando o tema O Apóstolo Paulo, Lições da Vida. Lições da vida de uma pessoa extremamente importante, de uma pessoa extremamente relevante, de um personagem característico do nosso Novo Testamento e um dos personagens mais importantes da nossa Bíblia Sagrada, o Apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. O comentarista do trimestre é o nosso pastor, teólogo Elenay Cabral. Ele é conferencista, ele é membro da Casa de Letras Emílio Conde, ele é comentarista da revista Lições Bíblicas há muito tempo e autor de vários livros da CPAD. Nós chegamos à nossa lição número 8, Paulo, o discipulador de vidas. Eu convido você para estar conosco, convido você para se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, para que você nos ajude a crescer aqui na plataforma, fazer o seu comentário. É muito importante, é muito produtivo o seu comentário e ele é lido e ele aqui no nosso canal é muito valorizado. Vamos juntos então? Vamos então para a lição número 8, vamos para mais um período de aprendizagem aqui no nosso canal Ensino e Palestra. Na nossa revista nós temos o texto áureo, nós temos a verdade prática, nós temos a leitura diária e também nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que está dividida em duas partes. Nós temos ali no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47 e ainda no livro de Atos, capítulo 20, versículos 1 ao 4. O nosso primeiro tópico, Paulo e o discipulado bíblico. Primeiro subtópico, o discipulado bíblico. Segundo, Paulo, o discipulador. Terceiro, a metodologia de Paulo para o discipulado. Como era o discipulado nos tempos bíblicos? Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, o discípulo denota um pupilo que se submete ao processo de aprendizado sob a responsabilidade de um professor. No contexto bíblico, o discípulo era um aprendiz, um seguidor, e enquanto seguia, servia ao seu Senhor e também aprendia com ele. Aprendia não apenas com o mestre, e como o mestre falava, como o mestre dizia, como o mestre lecionava, como o mestre ministrava, como o mestre educava. Ele também aprendia com as ações, com as atitudes, com os costumes. O mestre, ele não ensina somente com as suas palavras. O mestre também ensina com a sua postura, com o seu costume, com o seu caráter. O aprendiz privava da vida pessoal do mestre. O discípulo não era apenas um aluno, mas um partidário, e os outros o viam como imitador do mestre. Por isto, Paulo disse: "Sede meus imitadores". E para que alguém imite uma pessoa, essa pessoa deve reunir as características a serem imitadas, não somente no seu cabedal de conhecimento, não somente na sua bagagem intelectual, mas também na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua maneira de viver. Segundo John Fowler, autor do Guia de Estudos sobre Lucas da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, discípulo não é o que eu tento fazer, mas é obedecer o chamado. E quem chama é Jesus Cristo. Então você obedece a esse chamado específico, você o segue, e tudo aquilo que ele disser, você faz. E tudo aquilo que ele diz, você aceita como princípio da sua vida. Prossegue Fowler. Você não se concentra em todos esses pequenos detalhes ou no que eu devo fazer.
Não é salvação pelas obras, é salvação por pertencer a alguém que te chama, a essa pessoa que te chama. E essa pessoa é Jesus Cristo. Então, quando você segue a Jesus, você pertence a Ele. É uma identificação. Discípulo é aquele que se identifica com quem lhe chamou. Discípulo é aquele que se identifica com aquele que chama. Lucas não foi discípulo de Jesus, mas foi discípulo dos demais discípulos. Ou seja, o discípulo fazendo discípulo. Quando eu aprendo, quando o meu intelecto é abastecido, quando o meu conhecimento é nutrido, eu passo a ser um multiplicador. Eu passo a transmitir o conhecimento. Porque o conhecimento não tem que ficar somente para mim. O conhecimento não deve ficar preso apenas à minha pessoa, mas ele deve ser transmitido para outras pessoas. Eu devo ser um multiplicador. Eu devo fazer discípulos também. E essa era a realidade do que acontecia naqueles tempos. O discípulo recebia a instrução e também passava a ensinar outros que seriam os seus discípulos. Estamos tratando neste trimestre sobre Paulo e hoje nós vamos falar sobre Paulo, o discipulador. E Paulo sabia que fazer discípulos era uma das ordenanças de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. O amor de Deus pela humanidade, ele é universal. O amor de Deus pela humanidade, ele é incondicional. Ele escolheu um povo para chamar de seu, para ser o seu Deus, para ser o seu guardião, para ser o seu juiz. Porém, toda a humanidade estava nos planos de Deus. Desde o início, toda a humanidade constava nos planos de Deus. Deus elege o povo judeu para ser o seu povo. Porém, quando Cristo veio aqui à terra, o povo desmereceu Jesus. O povo rejeitou Jesus, o povo judeu desmereceu e rejeitou Jesus. Não o considerou como o seu mestre, não o considerou como o Messias. Muito antes, pelo contrário, o expurgou, o matou. E a partir de então, os gentios, aqueles que não eram judeus, receberam a oportunidade que algum dia seria lhes conferida. Essa oportunidade que nós tivemos de aceitar a Jesus, que os judeus negaram, que os judeus desprezaram, um dia chegaria até nós. Porém, quando os judeus de imediato negaram Jesus como Messias, então nós passamos à frente, nós recebemos a primazia e os judeus eles ficaram apenas como espectadores. Porém, os judeus, eles são sim o povo de Deus. Os judeus, querendo ou não querendo, são o povo de Deus, os escolhidos de Deus. E um dia eles vão entender que o Messias que veio ao mundo era realmente o seu Messias. Que aquele que se dizia Messias e morreu na cruz do Calvário era o seu Messias. Um dia eles vão entender perfeitamente isso. Eles nunca perderam a condição de filhos de Deus. Porém, eles foram ultrapassados pelos gentios que aceitaram Jesus como o Filho de Deus. Mas eles continuam como o povo eleito de Deus. E agora este povo ele é ampliado. A igreja faz parte deste povo. E a igreja, hoje, ela aceita Jesus como seu Salvador, aceita Jesus como seu Mestre, aceita Jesus como seu guia, aceita Jesus como seu Messias. E um dia esta igreja também verá o povo judeu chegando a essa mesma conclusão. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Essa é a fórmula batismal. Essa foi uma ordenança deixada por Cristo. E em teologia existe uma regra básica. O que Jesus fala, o que Jesus ordena, não se discute. Jesus não autoriza nenhum batizador usar somente o seu nome. Somente batizar em nome de Jesus. Ele quer que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja presente nesse ato tão sublime
e tão caro para nós evangélicos, o batismo. A definição de discípulo, segundo o dicionário Preoberam da língua portuguesa, diz que é uma pessoa que recebe instrução em relação a quem lhe dá. É aquele que aprende, é um aluno, é aquele que segue as doutrinas de outrem. Discípulo é, em última instância, um aluno, alguém que é instruído, alguém que se dá ao aprendizado, aquele que segue outra pessoa, aquele que se espelha nos conhecimentos de um professor, de um tutor, um mestre. O aluno é uma pessoa que se presta a aprender, se dedica em receber o conhecimento necessário para o seu desenvolvimento. Paulo, além de plantar igrejas, como nós já vimos aqui no nosso canal, ele cultivava pessoas para habitarem essas igrejas. Ele sabia da necessidade de ganhar almas e fazia de tudo para angariar novos conversos para Cristo. Mas Paulo também tinha uma convicção de que Paulo sabia disso. Paulo sabia que as pessoas que estavam abraçando a nova fé precisavam ser ensinadas, precisavam ser doutrinadas, tinham que receber os primeiros passos, as primeiras informações acerca do Evangelho, acerca da importância de Cristo nas suas vidas, acerca do batismo com o Espírito Santo. Nós já vimos aqui como Paulo tratou o batismo em águas, tratou o batismo com o Espírito Santo. Aliás, você é convidado para assistir a nossas playlists aqui do canal. Elas estão muito boas e estão esperando por você para que você possa transitar com maior facilidade pelo trimestre que nós estamos vivenciando. O trimestre do apóstolo Paulo traz muitos vídeos que com certeza irão ser de bênção em sua vida. Então dá uma passadinha ali e curta as nossas playlists. Já na capa do canal, as playlists ali estão organizadas por assunto e cada playlist tem os seus vídeos devidamente organizados em ordem cronológica para que você possa assistir. Esteja então ali conosco assistindo às nossas playlists. Paulo sabia que as pessoas estavam abraçando uma nova fé e precisavam saber dimensionar como era essa nova fé, o que era abraçar essa nova fé. Era imperioso o ensino sobre a doutrina cristã. Muitos líderes de hoje não compreendem a importância do trabalho do discipulado. Infelizmente, em muitas igrejas não se dá a atenção necessária para esse importante serviço. O discipulado precisa ser encarado como um relevante e primordial serviço para o reino. Tópico 2. O discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Primeiro subtópico, a pregação, o ponto de partida. Segundo subtópico, o ensino, fazer discípulos. Terceiro subtópico, pregação e ensino. Os momentos do discipulado. Eu quero me ater aqui nesse vídeo sobre o discipulado. Eu quero me ater aqui nesse vídeo sobre fazer discípulo. Eu quero me ater aqui nesse vídeo sobre a importância deste departamento que nossas igrejas precisam ter, precisam consolidar. O departamento do discipulado. Os momentos do discipulado. Momento de responsabilidade. Os discipulandos estão vivenciando uma nova dimensão em sua história de vida. Muitos deles já estão na igreja, nasceram em um lar cristão, ouviram seus familiares se converterem e agora é a vez deles também professarem com mais ímpeto a fé que abraçaram. Muitos deles são adolescentes que já vivem o ambiente da igreja com seus pais, que já vivem o ambiente da igreja com seus responsáveis e agora nutrem o desejo de se batizar e fazer parte do rol de membros da igreja. Querem cantar, querem tocar, querem apresentar-se, querem estar incluídos no grupo, querem fazer parte do todo. Muitos são jovens que conheceram a verdade através de amigos, colegas, familiares e agora querem experimentar o nascer de novo. Esse é o momento de responsabilidade. Ele está pesando sobre esses discipulados, sobre esses discípulos, sobre seus ombros a responsabilidade. Momento da decisão. Uma pessoa que chegou na igreja, que adentrou as portas do templo, seja por um convite de um colega, um amigo, um familiar, ou recebeu um panfleto na rua,
ou foi alvo de evangelismo e entregou sua vida a Jesus, precisa ser bem recepcionado na reunião, precisa ser bem tratado na igreja. O ideal é que alguém aponte o seu nome, anote o seu telefone, claro, com a sua anuência, com a sua permissão, converse com essa pessoa durante a semana, ajude essa pessoa a experimentar um novo nascimento. Essa pessoa, caso mostre interesse em abraçar a fé, deverá ser conduzida à classe do discipulado para conhecer melhor as coisas de Deus. E recebendo a instrução, sanando suas dúvidas, irá decidir entre continuar naquela igreja, batizar-se e ser membro daquela comunidade. Essa decisão será pessoal e deverá ser respeitada. Decidindo ficar e batizar-se, decidindo ficar e não batizar-se, essa pessoa deverá continuar sendo acolhida pela igreja local, caso queira continuar frequentando ali, mesmo sem ter o intento inicial de se batizar, mas deve ser acolhida ali. E se estiver o intento de se batizar, se chegar à conclusão que deve se batizar, deve ter toda ajuda para que isso aconteça. Um discipulador deve ter sido um discípulo. Essa é a ordem das coisas. Primeiro, o discipulador deve ser ensinado, deixar-se ensinar. Deve estar disposto a aprender, compreender os fatos, pesquisar os dados, confrontar o que aprende à luz da palavra de Deus. Ele deve ter como bússola a palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. A Bíblia deve ser o seu guia. A palavra de Deus deve ser o seu guia. Paulo também precisou aprender. Primeiro com seus pais, genuínos hebreus, que lhe ensinaram os rudimentos da religião, o comportamento, as raízes de sua cultura. Depois, Paulo aprendeu, ali em Jerusalém, aos pés de um dos maiores expoentes da educação judaica da época, o mestre Gamaliel. Seu aprendizado na lei judaica foi tão intenso e tão bem assimilado que Saulo tornou-se um extremo zeloso pela lei, um extremo zeloso pela religião, nutrindo um ódio desproporcional. Nós já vimos aqui isso, por aqueles que pensavam, que agiam diferente de suas ideias, de seus ideais, de suas convicções. Todos aqueles que pensavam diferente de Saulo eram perseguidos e muitos deles mortos. E esse ódio não foi concebido pelo seu tutor Gamaliel. Foi algo que Saulo adquiriu por si próprio. Ódio esse que sucumbiu ali na entrada de Damasco, também nós vimos aqui, ao deparar-se com Jesus. E foi com ele, Jesus, que Saulo também aprendeu e aprendeu muito. O tempo que ficou recluso ali no deserto, por cerca de 3 anos, o ajudou a compreender melhor a sua missão e o propósito de Deus para a sua vida. Saulo aprendeu muito e logo depois, quando já usava o nome latino de Paulo, estava preparado para ensinar e ser um mestre, ser um tutor de outras pessoas que chegariam ao arrependimento através de seus sermões, através de sua própria vida, de sua própria conduta, que era um exemplo a ser seguido. Chegamos ao nosso terceiro tópico, o discipulado com pessoas de outras culturas. A pregação para os seus irmãos. É o primeiro subtópico. Segundo, a expansão para os gentios. Terceiro, o discipulado numa cultura diferente. A pregação para seus irmãos. Paulo, quando chegava em uma cidade, ele procurava uma sinagoga. Sempre fazia isso. Porque a primazia era o judeu. A primazia era o povo judeu. A primazia a receber a mensagem da salvação era o povo judeu, que na grande e imensa maioria das vezes rejeitava. Muitos aceitavam, muitos se convertiam, mas a grande maioria rejeitava a palavra professa ali por Paulo. E Paulo então se dirigia para os gentios daquela cidade e ali pregava para eles. Então todos eram alcançados pelo evangelho, mas primeiro os judeus, primeiro seus irmãos, primeiro seus conterrâneos. Mas o evangelho alcançava a todos. A sublime tarefa de um discipulador. O discipulador deve reunir algumas características. Eu quero continuar batendo nessa tecla aqui. Discipulador, discipulado, discipulando.
O discipulador deve reunir algumas características muito específicas para realizar o seu trabalho, para realizar a sua missão. Amor às almas. Ele deve ter amor para com aqueles que estão chegando, para com aqueles que estão adentrando no aprisco, e para aqueles que mesmo já no aprisco estão se desenvolvendo e precisam de alguém talhado para os ajudar. Antes do discipulador conhecer o seu discipulando, esse passou por evangelizador. Antes de chegar à classe do discipulado, o novo membro, o novo converso, ou até mesmo alguém que já estava na igreja, passou pelo evangelizador. Muitas vezes o evangelismo pessoal, ele é fator predominante, preponderante para que a pessoa chegue ao encontro de Cristo. E como é bom, como é lindo ter uma pessoa com dom de evangelismo pessoal, que chega na fila de um banco e começa a falar sobre futebol, sobre a chuva, sobre o sol, sobre o tempo, e daqui a pouquinho já está evangelizando. Isso é maravilhoso. E aquela pessoa então é enviada para a igreja, é convidada a estar na igreja, e ali começa todo o processo da sua conversão. Mas o discipulado também é um evangelismo complementar, onde a pessoa continuará sendo apresentada a esse Cristo maravilhoso, a esse Deus bondoso, a esse Deus sincero, a esse Deus justo, ao Espírito Santo e sua obra dentro da igreja. É um evangelismo mais do que pessoal, é um evangelismo personalizado, sob medida, para quem está na classe buscando o entendimento, o conhecimento de coisas tão novas e até então tão distantes de sua realidade. Um outro atributo, paciência. A paciência ou longanimidade, que é um dos frutos do Espírito, é um fruto que deve ser exercido por um autêntico discipulador cristão. Paciência para ensinar os rudimentos, as primeiras letras, os primeiros conceitos, os primeiros passos. O discipulador deve ser o amparo para aqueles que recém estão se equilibrando com suas próprias pernas. O discipulador deve estar com os braços abertos para amparar as possíveis quedas, responder às principais indagações e ensinamentos. Por mais rica que seja a bagagem espiritual e teológica do discipulador, ele deverá entender que está aplicando o seu vasto conhecimento em alguém que recém está sendo apresentado ao Evangelho, e mesmo que já tenha uma noção, até mesmo familiar desse Evangelho, precisa receber o conhecimento nesse momento em conta-gotas. Mais um predicado, tolerância. O discipulador deve tolerar os erros iniciais, a falta momentânea de quem está aprendendo, mas também deve ensinar aos seus alunos a não terem fretes com o errado, a não fletarem com o pecado, com o inconveniente. Deve ensinar seus alunos a não tolerarem o pecado. E o pós-discipulado? O depois do discipulado? Sim, porque enquanto algumas igrejas, como nós falamos aqui, negligenciam o discipulado, outras o supervalorizam. Essa classe de discipulado é uma classe inicial de aprendizagem, o beabá. O discipulado é o momento de acolhimento, é o momento do aconselhamento, é o momento das primeiras instruções, mas não deve durar para sempre. O discipulado é uma casa de passagem, proporcionando o abrigo e o primeiro alimento, mas a jornada segue. A pessoa, depois de batizar-se, de ser membrado na congregação, deve ser encaminhada à classe da escola bíblica dominical, para que continue aprendendo, sanando suas dúvidas e crescendo. Segunda carta de Pedro, capítulo 13, versículo 18, eu isolo aqui o ponto A. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Os discípulos de Paulo. Fazer discípulos é uma honra inestimável. Alguém que para você, alguém que detém você na rua, se identifica como um ex-aluno seu.
uma ex-aluna sua. Isso é um prazer indescritível. Nesse exato momento, você percebe que as longas horas de estudo, que as longas horas de pesquisas, que as noites mal dormidas formatando as suas aulas, as horas de lazer que foram subtraídas, tudo isso valeu a pena. Tudo foi por uma grande, bela e sublime causa. É uma alegria que não cabe em si. Paulo também experimentou essa mesma sensação muitas e muitas vezes. Ele fez muitos discípulos ao longo de sua caminhada. E nós também estamos prontos para fazer discípulos, porque nós estamos aqui aprendendo. Nós estamos aqui recolhendo um manancial de conhecimento para transportar esse manancial para outras vidas, para outras pessoas e ajudar outras pessoas. E ser o norte de outras pessoas, para que outras pessoas sejam enriquecidas, abençoadas, supridas com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito obrigado a você que esteve até aqui, foi uma honra, um prazer indescritível ter você. Inscreva-se no canal, nos ajude a crescer, deixe o seu comentário para que nós possamos ali estar lendo ou estar respondendo para você. Ative o sininho para você receber as suas notificações. E toda quarta-feira, 8 da noite, tem vídeo novo aqui no Ensino e Palestra. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.